Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que Tu tem nos proporcionado, nos dado, esta manhã maravilhosa, de sol, de alegria, de prazer de estar na Tua casa e na Tua presença. É aqui que temos a comunhão contigo, independente de termos também em nossa casa, mas aqui são todos juntos, unidos, Pai, para desfrutar da Tua presença, para ser ensinado pela Tua palavra, para ser instruído pela Tua palavra, porque Tu és o Senhor, o nosso Deus. Pai bendito, assim a ministração da Tua palavra nesta manhã seja uma ministração profunda aos nossos corações, são palavras decisivas, Senhor, aqueles que ainda estão em dúvida, aqueles que estão vacilantes, Deus, que seja nesta manhã de maneira, Senhor, que confronte a cada um de nós, para que possamos tomar a decisão mais acertada. E Ele diz: eu te coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe pois a vida. E Deus eterno, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza, aí no livro de Deuteronômio, o livro que nós fizemos a leitura, né? O texto base na nossa mensagem de hoje, Deuteronômio capítulo 30. Nós vamos fazer uma breve reflexão hoje sobre a palavra de Deus perto de ti, né? Com base aqui, o texto-chave é o versículo 14 de Deuteronômio 30, que diz: sim, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. Esse é o texto-chave que nós vamos escolhemos para trazermos a palavra desta manhã, que é o que a palavra de Deus e Moisés adverte ao povo de Israel, para que esta palavra, a palavra de Deus, ela esteja sempre perto, e ela tem que estar no coração, tem que estar para que na nossa boca, para que possamos cumpri-la. Portanto, o tema de hoje é a palavra perto de ti. Aqui, meus irmãos, nós temos Moisés, já está perto de encerrar o seu ministério. Moisés está na sua os últimos dias da sua jornada. Deus o proibiu de entrar na terra prometida, eles já estão perto de entrar, mas por uma desobediência, por uma representação errada de Deus, naquele episódio em que, ao invés de tocar na pedra, ele bate na pedra para jorrar água, e ali, a partir daquela atitude, Deus decide que Moisés não entrará na terra. Que pena, né? Ele, na hora de tirar o 10, ele ficou com 9,5. E aí mas mesmo assim, Deus o agraciou de forma que ele pudesse ver a terra, né? Então ele é levado para o cume do Monte Nebo, e Deus permite que ele contemple a promessa, apesar de não pisar na terra da promessa. E aqui Moisés já está nesse final do livro de Deuteronômio, capítulo 30, na verdade é um discurso, é um sermão que Moisés dá ao povo, é uma instrução que Moisés dá ao povo, que começa a partir do versículo 28, é um longo discurso, é uma longa advertência ao povo, e que vai terminar, esse discurso de Moisés termina no capítulo 30, e aí depois, até o final do capítulo de Deuteronômio, ele não fala mais dirigindo-se ao povo, ele prepara Josué, conversa com Josué, ele compõe o cântico de Moisés, e a partir daí vai se contando o final da história de Moisés. Então aqui o capítulo 30 de Deuteronômio é o último grande ensino de Moisés para o povo de Israel, para o povo de Deus, que está prestes a entrar na terra prometida. E esse discurso longo, que começa no capítulo 28, todos nós conhecemos, e é bastante repetido, o que Moisés adverte ao povo lá no capítulo 28, propondo e dizendo as consequências da bênção, o que vai acontecer se o povo obedecer, o que vai acontecer se o povo desobedecer aos mandamentos, as consequências que vão vir da maldição decorrente da desobediência, e aí ele vai construindo todo o seu sermão. E aqui no capítulo 29 e no capítulo 30, ele chama o povo para, depois de fazer toda essa exposição do que a bênção tem, qual é a consequência de obedecer ao Senhor,
e o resultado das bênçãos que virão. A consequência de desobedecer ao Senhor e o resultado que virá da desobediência. E aqui, a partir do capítulo 29, do versículo 10 do capítulo 29 até o capítulo 30, Moisés convoca o povo para que, depois de ouvir o resultado que vai ser de obedecer ou desobedecer, a consequência da obediência e da desobediência, a partir do capítulo 29, verso 10, ele chama o povo para reafirmar o compromisso do povo para a obediência, para entrar em aliança com Deus. Ele chama o povo lá no Monte Sinai, quando ele traz os 10 mandamentos, as 2 placas, ali o povo diz que vai seguir e obedecer ao Senhor. Aqui é uma confirmação, ele chama de novo o povo para se lembrar do compromisso feito lá no Monte Sinai, para dizer, olha, vejam que até aqui é como se Moisés estivesse fazendo uma advertência da seguinte maneira: o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, mandou 10 pragas para nos livrar, o Senhor nos conduziu por toda o deserto do Egito, o deserto até chegarmos aqui. Nós ficamos perambulando por 40 anos conforme a palavra do Senhor por conta da nossa desobediência, mas eu volto a dizer para vocês aqui, tem bênção e tem maldição. Vocês escolheram lá no Monte Sinai a servir e obedecer ao Senhor. Agora eu estou lembrando vocês novamente. Será que vocês vão agora, que estão na porta de entrada da terra prometida? Eu volto a lembrá-los que é necessário obedecer ao Senhor. Veja que no verso 10, capítulo 29 de Deuteronômio, verso 10, ele diz: vós todos estáis hoje diante do Senhor vosso Deus. E aí ele começa a elencar toda uma classe de pessoas que estão de pé ali para reafirmarem, para ouvirem as exigências de Deus para permanecerem em aliança. E quando ele termina isso, Moisés morre e Josué, quando entra na terra, ele reafirma isso, ele mostra novamente o compromisso dele, Josué. Olha, não sei vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então Josué, lá mais na frente, já quase no final da jornada de Josué, ele volta a reafirmar o compromisso dele, de Josué, da sua família, da sua casa, em permanecer fiel à aliança com o Senhor, em servir ao Senhor e em obedecer aos mandamentos do Senhor. Portanto, aqui nós vamos ver que Deus, por meio de Moisés, adverte ao povo de todas as classes. Ele chama desde os chefes das tribos, ele chama os anciãos, ele chama os oficiais, ele chama todos os homens de Israel, ele chama inclusive os estrangeiros que estão morando e habitando no meio do povo, ele chama desde o lenhador até aquele que carrega água, como está aqui no versículo 11 de Deuteronômio 29, ou seja, Deus chama todo o povo, do sacerdote ao carregador de água, do mais respeitável, do mais alto, do mais elevado na sociedade de Israel, ao mais simples do povo. Deus está convocando a todos para fazerem parte dessa aliança, para que todos façam e firmem um compromisso de obedecer ao Senhor. A aliança é feita não só com aquela geração, e isso é importante, meus irmãos, por isso que Josué lá na frente diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque o compromisso aqui de Deuteronômio 29 e Deuteronômio 30, não é um compromisso firmado só daquela geração que está presente ali. Nós vamos ver que Deus está firmando um compromisso com aqueles que estão de pé naquele momento, mas também é uma aliança e um compromisso de Deus para com as gerações futuras. Olha só o que está no versículo 15 de Deuteronômio 29, 14 e 15. Não é somente convosco que faço esta aliança em juramento, mas também com aquele que hoje está aqui conosco diante do Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Ou seja, a aliança do Senhor não se limita a um tempo, a uma geração,
a um período de tempo. Ele firma, o Senhor é tão fiel que o seu compromisso de honrar tudo aquilo que ele disse não estava limitado a Abraão, Isaque e Jacó, ou não estava limitado àquela geração de Moisés, mas Deus estabelece o seu compromisso com aqueles que inclusive ainda não haviam nascido, mas que pela fé iriam crer. É aquela mesma coisa que Jesus falou, quando Tomé crê em Jesus ressurreto, quando ele toca em Tomé, Jesus vira para Tomé: porque tu vistes, porque tu tocastes, tu crestes que eu ressuscitei. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, bem-aventurados são aqueles que não me tocaram nas minhas feridas, mas vão crer na minha ressurreição. Ou seja, Jesus, com essa mesma perspectiva de aliança presente e futura, também diz no Novo Testamento que o seu compromisso, a aliança de Jesus, o seu sacrifício, ela é válida tanto para aqueles que caminharam com ele por 3 anos e meio, mas ele estava vislumbrando aqueles que no futuro haveriam de crer na sua morte e mais ainda, haveriam de crer na sua ressurreição. A oração de Jesus em João capítulo 17, a oração sacerdotal chamada, é muito clara. Jesus diz: Senhor, eu oro não somente por esses aqui que tu me destes, mas eu oro por aqueles que ainda hão de vir, por aqueles que ainda vão crer na mensagem que eu estou trazendo, para aqueles que ainda vão aceitar-me como sendo teu filho. Ou seja, a promessa e a aliança de Deus sempre foi uma aliança atemporal, uma aliança, um compromisso que não está limitado a tempo. Ela é para todos aqueles que nela obedecerem e nela caminharem. Todos que caminharem em obediência à aliança são essas pessoas que vão ser dignas de receber as bênçãos da aliança que o Senhor prometeu também. Então, meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre isso. A aliança é feita com aqueles que estão presentes, mas também com aqueles que virão, com o futuro. E independente da condição humana, seja chefe, seja estrangeiro, seja um carregador de água, seja um ferreiro, seja um filho de carpinteiro, a aliança do Senhor, ela é atemporal e ela é para aqueles que obedecem e se comprometem em obedecer a esta aliança. Então, é isso que nós precisamos ver. E no capítulo 29 ainda, antes de entrarmos no capítulo 30, nós temos um texto bastante conhecido, que é o versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Veja que a questão da aliança como geracional, aliança geracional. As coisas reveladas pertencem a nós, ou seja, Moisés estava dizendo, a nós que estamos aqui. O que de Deus se pode conhecer está aqui revelado para nós, mas não somente a nós, aos nossos filhos também pertencem a conhecer essas coisas que Deus quis revelar, e para sempre, ele diz aqui, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que obedeçamos a todos as palavras desta lei. Meus irmãos, aqui nós vamos ver que a aliança do Senhor, já compreendemos que ela é para todas as épocas, para todo o tempo, para todos os momentos, para todas as gerações que entrarem nesta aliança. Nós vamos ver aqui que nós temos o ser humano tem uma tendência de buscar coisas, tem uma inclinação na sua mente, no seu coração, por buscar coisas místicas, para conhecer coisas que são assim demasiadamente complexas. Paulo inclusive adverte, olha, não procure conhecer, não procure discutir as fábulas, não procure fazer essas coisas que nada edificam, mas é da natureza do homem querer conhecer as coisas que são encobertas. Provavelmente isso é uma consequência da desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, porque se você vir e nós analisarmos sobre essa questão de coisas encobertas, que é que eu quero abordar agora, para que a gente consiga compreender por que é importante nós ficarmos com um evangelho simples e não querermos buscar um evangelho místico, um evangelho... Vou trocar essa palavra mística para ficar uma palavra um pouco mais próxima a nós. A gente precisa deixar de ter o evangelho do reteté. Porque o evangelho do reteté é aquele evangelho que deve ter alguma coisa oculta que o Espírito Santo precisa nos revelar.
Deve ter alguma coisa oculta que nós ainda não sabemos e que se eu entrar por esse caminho e conhecer esse caminho, eu vou então entrar num mistério. Tem até uma música de um cantor, do nosso irmão Lázaro, que até morreu, eu vou te envolver nos meus mistérios, no manto da minha glória, né? A gente tem um pouco, o ser humano tem um pouco desse almejo, desse desejo de coisas obscuras. Parece que se a gente chegar com uma palavra fácil e simples, não tem efeito, mas se a gente chegar e trouxer, olha, um anjo do Senhor, se eu chegasse aqui e falasse, um anjo do Senhor apareceu a mim e disse isso, na hora a nossa atenção, opa, peraí, foi um anjo que falou, um anjo revelou ao pastor, que mistério foi esse revelado? Paulo vem dizendo, inclusive, isso, a respeito dessa questão do misticismo, que está muito presente no ser humano, por isso nós temos as mitologias espalhadas pelo mundo, a mais fértil é a mitologia grega, e tudo é um deus, ou seja, há um deus do mar, Poseidon, há um deus da guerra, esqueci agora o nome do deus da guerra que eles dão lá, Ares, não sei se é Ares, acho que é isso. Tem um semideus que tem uma força maravilhosa, que é o cruzamento dos deuses com o ser humano, que é Hércules, e aí tem os 7 trabalhos, ou seja, aqui a mente humana é mística, ela quer coisas difíceis. Paulo dizendo, para tirar esse misticismo da fé cristã, Paulo vem e diz assim, o mistério que estava oculto em Cristo foi revelado. Tem até um hino da harpa que a gente canta, né? O mistério, tanto oculto, Deus em Cristo revelou. Não lembro qual é o número, acho que é 514, alguma coisa assim. Ou seja, para mostrar que Paulo, com essa declaração, dizer que o mistério, deve ter um mistério. Quando ele entra em Atenas, Paulo, ele tem os gregos têm uma estátua lá, porque, nós temos muitos deuses, mas deve ter um Deus oculto por aí que a gente não conhece, então vamos fazer aqui um Deus ao Deus desconhecido. Por quê? Porque a mitologia, o misticismo da alma humana, ela tem que ter sempre algo a mais. O que está revelado, o que está aparente, não é suficiente para fazer o homem se satisfazer. Salomão, escrevendo em Provérbios capítulo 30, já nos dá essa ideia da condição da alma humana. O ser humano é como uma sanguessuga, a sanguessuga que se chama dá e dá. Ou seja, nunca está satisfeita a alma humana. Tem até aquela música, aquele jingle, daquele iogurte antigo, você se lembra? Me dá, danoninho, dá. A alma do homem é assim, me dá. Essa revelação não é suficiente, tem que ter algo mais. Isso aqui que eu já aprendi não é suficiente, tem que ter um mistério a mais aí nessa caminhada, porque não pode. O ser humano vai sempre buscar isto, algo místico, uma coisa que provavelmente está oculta. E aí daí você vira e faz muitas coisas. Aí você vai ter horóscopo. Cuidado para não ficar tão curioso com o teu signo por aí, querendo buscar mistérios ocultos nas estrelas. Tem até um filme, Estava Escrito nas Estrelas, né? Ou seja, mas esse é o homem. O ser humano é assim. O ser humano busca as coisas escondidas. Não, deve ter alguma... O simples não resolve. Tem que ser complexo, tem que ser oculto e tem que ser místico. Essa é a natureza do homem. Por exemplo, aí por isso que eu digo, que eu coloquei aqui brincando, é o evangelho do reteté. O meu evangelho que me vai conduzir ao céu só é suficiente se tiver o fogo, se tiver reteté, se tiver coisa misteriosa, se tiver milagres e prodígios. Jesus, inclusive, adverte isso. Olha, esse povo aí só vem atrás de mim por conta dessas coisas que eu faço, desses milagres, do pão que perece. Mas o pão que permanece, esse aí eles não querem. Ele vira-se para os seus discípulos e diz, vocês vão querer ir embora também? Pode ir, se vocês quiserem. O meu evangelho é simples, toma a tua cruz e segue-me. É simples. O evangelho é simples, nós é que complicamos. O ser humano é que complica as coisas, porque a gente quer as coisas ocultas. A gente tem uma mente mitológica. O homem tem uma... Você pensa que você não tem muitos mitos? A comunidade evangélica cria muitos mitos. A gente tem, se você parar para pensar, a gente conserva dentro de nós muitas ideias mirabolantes do evangelho. Quem nunca parou para pensar, quem nunca parou para ficar
viajando na maionese nos mistérios, nos textos difíceis da Bíblia, que a gente fica, mas isso aqui deve ser isso aqui deve ser aquilo. Quem nunca parou para pensar e ficar imaginando e viajando, como é que vai ser a besta do 666, como é que vai ser esse mistério, que tem que, ninguém, se não tiver escrito com o número da besta na testa e nem na mão, não vai comprar, não vai fazer nada. Que mistério é esse? Olha as elucubrações do Evangelho. Não, a besta é um chip. Quem já cresceu ouvindo isso no Evangelho? Não, a besta, o sinal da besta é um chip que vai ter. Aí quando começaram a surgir os cartões de crédito com chip, olha aí a besta aí, ó. Olha a besta aí. Besta é quem está usando o cartão, né? Estourando o cartão. Esse que é o besta, não é o chip do cartão, né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos, veja como a nossa mente ela é mitológica, ela viaja, enquanto que é mais simples. E eu refletindo sobre, só para fazer esse parênteses, já que eu peguei esse exemplo do 666, é muito mais simples do que a gente imagina, se você tiver uma visão menos mística e mais realista, e mais percebendo as circunstâncias que estão ao nosso redor. Tem um texto em Deuteronômio a respeito disso, que ele fala que a lei do Senhor precisa estar colada na tua mente e atada nas tuas mãos. Nós temos que entender que o reino das trevas, ele procura fazer tudo ao contrário daquilo que o reino da luz estabelece. Se Deus mandou que o seu povo amarrasse a lei do Senhor, atasse a lei do Senhor na mente e atasse na sua mão a lei do Senhor, o que isso significa? Você vai para os judeus, qual é a tradição dos judeus? Eles pegam este mandamento, eles pegam essa lei que Deus estabeleceu em Deuteronômio e fizeram 2 indumentárias na vestimenta judaica. Eles têm um chapeuzinho que eles colocam na mente como sendo representação da lei do Senhor, físico. E eles fizeram, agora me foge o nome, eles têm uma fita que eles enrolam no braço direito, representando este mandamento de atar a lei do Senhor nos braços, ou seja, é algo físico. Mas qual é o espírito, o que Deus queria com este mandamento? O que representa a mão? A mão representa o nosso ofício, aquilo que você faz, representa as suas atitudes, as suas ações. E a testa, atar a lei na testa, significa que o teu pensamento, a nossa mente, tem que estar condizente e em obediência ao mandamento, à palavra de Deus, para que no meu pensamento eu raciocine conforme o mandamento de Deus, de forma que as minhas ações, a minha mão, ela externalize nas minhas atitudes a obediência aos mandamentos do Senhor. Exemplo, Tiago na sua epístola diz, olha, aquele que olha o irmão em necessidade, mas não estende a mão para ajudar na sua falta, na sua escassez, esse homem não tem fé, essa pessoa tem uma fé morta, porque é a mão. Qual é a regra? Você tem que ajudar, nós temos que socorrer. O mandamento é cuidar uns dos outros, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu faço isso? Dando um dinheirozinho, ajudando, fazendo uma cesta básica, é a mão agindo de acordo com o mandamento, porque o mandamento está na mente. Então, essa a ideia. Quando nós vamos para o 666 lá de Apocalipse, o número da besta, o que ele está querendo dizer, na verdade? Não é um chip. Ele está dizendo que para comprar e para vender, você tem que ter a mente do sistema da besta. Você tem que pensar como a besta pensa. Você tem que agir como a besta age. Aí eu te pergunto, faço uma simples... A besta não está aí, mas já está preparado o caminho. Você já ouviu uma palavra chamada cancelamento? Os mais jovens devem ter ouvido, né? Ah, fulano foi cancelado. Por quê? Porque falou contra a ideologia de gênero. Vocês lembram de um jogador de vôlei que criticou um desenho do super-homem gay, que estava beijando um filho do super-homem, né? Aí ele criticou porque não concordou com aquilo, e aí o que aconteceu com ele? Foi demitido do time de vôlei, perdeu todos os seus patrocínios, não foi dispensado da seleção brasileira de vôlei. O que é isso? A sua mão não vai mais comprar, não vai mais vender. Por quê? Porque a mente dele não está como o pensamento do mundo. Ele não está pensando como a ideologia do sistema do mundo. Então veja que não tem misticismo, não vai aparecer uma besta de 7 cabeças aqui, agora eu sou um dragão de 7 cabeças, agora eu sou a besta. Vocês acham que vai ser assim?
mas tem muita gente que pensa. Veja que é mais simples do que a gente imagina. Se você não pensar como o sistema pensa, você não vai comprar, vai ser demitido, não vai ter patrocínio, não vai trabalhar, não vai fazer nada. Ah, pastor, está dizendo que a besta já está aí? Não sei, mas o caminho já está preparado. As coisas já estão bem encaminhadas. Então, veja que a coisa mais simples do que é. A gente é que faz misticismo da palavra de Deus. É isso que Deus está dizendo aqui para o povo. Olha, não fique pensando nessas coisas assim, demasiadamente encobertas. Não tem nada oculto que não precise, que vocês precisem saber. É isso que Deus está dizendo. Não tem nada oculto aqui. Eu não estou escondendo o jogo aqui. Não tem nenhuma revelação extra para dar. Tudo que vocês precisam para me obedecer foi revelado. Então parem de ficar buscando ideias mirabolantes, parem de ficar mistificando as coisas, parem de ter a mente mitológica, façam o que está dentro da esfera de competência de vocês fazerem. É isso que Deus quer dizer aqui. Nós temos que deixar, meus irmãos, essas coisas. Olha o que Paulo escreve em Romanos capítulo 1, a respeito disso. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Veja que Deus ele não tem Deus não está preocupado, meus irmãos, Deus não está preocupado em dizer, olha, eu existo, tá? Ele não está preocupado em provar a sua existência. Ele não está preocupado em provar o seu amor. Ele não está preocupado em querer nos convencer com uma retórica de que todas essas coisas, o seu poder, e que ele é visível, que ele existe. Está aí, está na cara. Ou seja, a palavra de Paulo aqui diz, está na cara que ele existe. Está na cara que ele tem poder. Está na cara que existe um Deus, que há um Deus poderoso, amoroso, que fez todas as coisas, e em tudo que Ele fez está visível que Ele é amor, que Ele existe e que Ele cuida de nós. Então parem de ficar buscando misticismos. Nós vivemos hoje Está claro que Ele é real, exatamente. Agora não me lembro um cientista, acho que foi Isaac Newton, ou foi o Einstein que falou, não me lembro agora quem disse, falando da seguinte maneira, que pouca ciência nos afasta de Deus, mas muita ciência nos revela a Deus. Ou seja, o ser humano vai desenvolvendo tanto na ciência e acha que em busca de achar Deus, mas Deus já está revelado, não tem um mistério, não tem uma partícula. Tem até um experimento na França que ele busca refazer a partícula de Deus. Tem um laboratório francês que eles procuram, dentro do conceito de Big Bang, eles procuram refazer, provar cientificamente essa teoria de que houve uma grande explosão e que esse é o termo que eles usam. Vocês podem pesquisar na internet depois a respeito da partícula de Deus. É um grande túnel atômico que eles fazem com que as moléculas batam uma nas outras de forma a tentar reproduzir aquela explosão que a teoria do Big Bang diz que foi a explosão que iniciou todas as coisas. Não está de todo errado não, e disse o Deus, haja luz, bum, explodiu, pronto, Big Bang aconteceu. Simples, é simples, está vendo? Não precisa. É simples, quando Deus diz haja luz, está aí, acabou, houve luz e pronto. Big Bang aconteceu, tá bom para ti? Você que está estudando aí biologia, física, foi isso, é simples. Não tem uma partícula divina, não tem um DNA divino. Você é a própria prova de que Deus existe. Porque se você é a imagem e semelhança de Deus, eu olhei para a missionária aqui, eu estou olhando uma imagem, um reflexo do Deus que me criou e que criou a ela e a mim. Veja que não tem um mistério, mas a gente está buscando, meus irmãos. Quantos de nós não estamos nas igrejas buscando? Não, hoje eu vou para a igreja buscando uma revelação extraordinária. Hoje eu vou porque Deus vai falar. Ele está falando aqui, ó. Ele está falando no simples. Ele está falando no louvor da harpa. Ah, não, louvor da harpa Deus não fala não, é tudo chato, é o hino antigo. Deus fala no louvor, tanto que a gente canta, né? Fala Deus, fala Deus. Ou seja, Deus fala, mas é porque a gente está buscando a voz de Deus.
nós estamos buscando a manifestação de Deus em coisas extraordinárias, enquanto nas pequenas coisas. Tem um hino do Paulo César Baruch que ele fala isso: na folha que cai, na flor que brota, na onda que vai, esqueci o resto da letra aí. Deus está, eu sei, Deus está na folha que cai, Deus está no menino que aprende a lição que o mestre ensina. Essa é a letra do hino. Deus está nas pequenas coisas, Deus está em todos os momentos. Olha, meus irmãos, Deus está na folha que cai. A poesia é muito bela. Na folha que cai, eu compreendo a soberania de Deus e o cuidado de Deus. Quando você estiver sentado, tiver um jardim na tua casa e você vira uma folha cair, se lembre, não há nada que foge ao controle de Deus. E a folha da árvore que está caindo está para te mostrar que se Ele controla o dia, a hora, o minuto e o segundo que aquela determinada folha vai cair, tu não acha que Ele vai controlar a tua vida e controlar todas as coisas e as circunstâncias que acontecem contigo? Está vendo como nós estamos buscando misticismo e coisas ocultas, enquanto essas coisas mínimas e pequenas nos trazem uma revelação tão profunda de quem é Deus para nós? Quando Ele diz e nos compara aos pássaros e aos lírios dos campos, lá em Mateus capítulo 6, olha para os lírios do campo, olha para as aves nos céus, não plantam, não semeiam, contudo Deus lhes dá o sustento. Jesus, para revelar o cuidado de Deus, Ele não vem com uma revelação misteriosa. Olha, lá no céu, no quinto céu, não sei se tem quinto céu, mas terceiro céu, lá tem assim uma secretaria que tem um anjo cuidando lá e controlando a tua vida, não se preocupe. Não, qual é a revelação de Jesus? Olha para o lírio do campo. É a revelação simples. Olha para a ave que está voando. Será que Deus não cuida de você, que é a imagem e semelhança dEle? Será que você não é mais precioso e mais importante do que o lírio, do que a ave? Não precisamos buscar o oculto, porque o que já está revelado tem tanta coisa de Deus para nós aprendermos daquilo que já está revelado, que se nós nos debruçarmos a isso, meu irmão, já é suficiente, e é o que é necessário para que nós o quê? É o que o versículo 29 diz. Essas coisas reveladas não é para você saciar o teu desejo de misticismo, mas é para que você ao olhar para essas coisas reveladas e simples, você consiga obedecer a Deus. Você consiga ser obediente à aliança que Ele está firmando conosco. E a aliança que a nós foi chegada, é uma consequência da aliança do Sinai, mas nós estamos aliançados com Deus pela aliança do Calvário, da cruz de Cristo. E olha, é tão simples nós permanecermos fiéis e obedientes a esta aliança, é olhar para a folha que cai, para o fio de cabelo que cai, olhando para essas coisas simples, olhando para o sol que se levanta, para o sol que se põe, para a lua que vem à noite, para reger a noite, as estrelas nos céus, olhando para essas coisas. Paulo diz assim: não tem como, olhando para essas coisas, não compreender a divindade de Deus e o seu eterno poder, porque todas as coisas, o que de Deus precisa ser conhecido, já está revelado. Meu irmão, então nós precisamos de um evangelho e de uma fé um pouco mais pé no chão, um pouco mais realista, porque nós vivemos a nossa vida como se tudo dependesse de Deus e nada dependesse de nós. Quando nós vivemos um evangelho místico, vou usar essa expressão, um evangelho místico, um evangelho do reteté, se não tiver reteté, se não tiver misticismo, eu estou vacilando, eu caio. Se o culto não tiver uma irmã dançando aqui, sapateando, o culto hoje, não teve mistério, não teve revelação, mas nem sempre vai ter, porque o que Deus precisa revelar já revelou. Para que Ele vai? Sabe para que serve o milagre e o mistério? É de vez em quando, é assim, só para Deus não deixar cair no marasmo, né? Porque Deus é assim. De uma hora para outra Ele chega assim, bum, faz um negócio assim, aí todo mundo fica espantado, meu Deus. Mas olha como Deus é na maioria das vezes. Deus faz milagre, irmão. Sim ou não? Você já viu milagre na tua vida? Sim ou não? Todo dia tem milagre na tua vida?
Não, todo dia não tem milagre. O que é milagre? É uma coisa extraordinária. Todo dia tem cuidado de Deus, aí eu concordo com você. Mas todo dia tem mar abrindo? Todo dia tem... Você levanta a mão e o sol para. Pera aí, vamos parar esse sol aqui que eu vou, junto com o meu exército, detonar esses incircuncisos aqui. Aí eu vou baixar a mão e aí o sol vai voltar a se mover. Todo dia tem isso? Mas todo dia tem cuidado de Deus. Deus, na sua forma de tratar com o ser humano, Ele está mais preocupado em que nós o conheçamos como o Deus do dia a dia, o Deus que cuida de mim, o Deus que me enxerga, o Deus que vê e que nos pequenos detalhes da minha vida, das circunstâncias da minha vida, Ele quer que você seja capaz de compreender que nessas pequenas coisas Ele está. Deus está, eu sei, Deus está. É o louvor do Paulo César Baruch. Nessas pequenas coisas, Ele quer que você compreenda e veja, Deus está aqui. Meus irmãos, a declaração de Agar é muito para corroborar essa ideia que estou trazendo para os irmãos. Ela estava vivendo, não, vou morrer, o meu filho vai morrer, vou colocar ele aqui, deixa Ismael aqui no deserto, não tem água, acabaram-se os mantimentos, a água acabou, o cântaro acabou, não quero ver nem o menino morrer, deixa ele paradinho bem aqui. Ela se distanciou, diz o texto que ela se afastou de Ismael a um tiro de um arco, ela se afastou para que nem visse a morte dele. Aí vem a revelação, Deus estava lá ou não estava? Mas o problema é que ela não percebeu, irmão. Deus está do teu lado e tu não percebe. Ela estava cega, porque talvez ela estava esperando algo extraordinário, ou talvez não estava esperando nada. Mas ela, de tão atarantada que ela estava, ela não conseguiu ver o poço. Mas aí Deus, naquele momento, interveio com misticismo. Porque tem horas que precisa. O anjo apareceu, pum, aí ela se atentou. Às vezes é para isso que Deus faz alguma coisa grandiosa. Porque Ele não quer que a sua fé seja fundamentada em mistérios. Ele quer que a sua fé seja fundamentada em experiência de dia a dia com Ele. A tua fé, se for fundamentada em mistério, você vai ficar vivendo de mistério em mistério. Mas o que Paulo diz é, nós vamos viver de glória em glória, de vitória em vitória, até chegar à estatura de varão perfeito. Não é de mistério em mistério. Aí então o anjo vem, aparece para Agar, e aí ela, olha, tá vendo ali? Eu imagino a cena ali. Deixa eu pegar essa tua cabeça dura aqui, ó. Deixa eu regular a tua visão, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo ali o poço? É mesmo o Deus que vê todas as coisas. Beer Lairoi. Ela olhou para o poço e chamou de Beer Lairoi. O Deus que tudo vê e me vê está aqui e não percebi. Esse é o texto, esse é o significado do nome do poço. O Deus que vê todas as coisas. Mas essa expressão é que me chama a atenção. Mas eu não percebi. O Deus que me vê, o Deus que vê tudo, e o Deus que me vê está aqui. Só que eu não percebi. Sabe por quê? Porque a gente está com uma mente mística. E aí eu repito muito essa passagem de Isaías, do profeta Elias. Ele está lá fugindo de Jezabel, fugindo lá e se esconde na caverna. Aí vem um terremoto e diz o texto que Deus não está lá. Vem uma coluna de fogo, um negócio assim tremendo. Não, Deus está naquele fogo, meu irmão. Afinal de contas, Deus é fogo consumidor. Afinal de contas, o trono dele tem um rio de fogo que jorra de baixo, como Daniel viu. Não, então Deus está no fogo. Só pode estar lá. Não está no fogo. Mas na brisa. Eu acho tão bonito isso, meus irmãos. É tão profundo isso. Para tirar o misticismo da nossa alma. Deus está nas pequenas coisas, no olhar de uma criança, na simplicidade, na inocência de uma criança. Deus está te mostrando que Ele está contigo. É nessa brisa. Então, o que nós precisamos fazer? Nos atentar para tudo que já foi revelado. Para que a gente vai querer ficar buscando o mistério da revelação, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido? Não precisa. Olha para a folha.
Vira para o teu irmão aí, ó. Olha para ele aí, ó. Olha aí. Olha Deus aí refletido na cara do teu irmão aí, ó. Quando a gente percebe isso, a gente vai começar a brigar menos. Porque, meu Deus, esse aqui é a imagem de Cristo. Eu vou brigar com a imagem de Cristo, meu irmão. Eu vou fazer calúnia com a imagem de Cristo. Eu vou fazer alguma coisa contra a imagem de Cristo. Eu vou manchar a imagem de Cristo. Não, mas esse meu irmão... Por quê? Porque nós perdemos o olhar do que está revelado. E queremos viver pelo oculto e pelo místico. Deixa Deus tirar a tua mente mística nesta manhã e vamos viver o evangelho real, o evangelho genuíno, o evangelho da terra, o evangelho que é do céu, mas que tem que ser vivido na terra. Presbítero Ângelo. Este lugar é Betel, Deus está aqui, eu não sabia, meu Deus do céu. Precisou dormir numa travesseiro de pedra, né? Será que você vai precisar disso daí para perceber que Deus está contigo? Diz para o teu irmão com todo carinho, amor, com tudo que você tem no teu coração, diga assim, pega assim, ó, pega no ombro dele assim, diga assim, ó, Deus está contigo, meu irmão. Ei, percebe aí, Jesus está aí no meio de vocês. Tem uma declaração, não estou me apropriando não, mas tem uma declaração na liturgia católica que diz isso, né? Deus está no meio de não sei o que, Ele está entre nós. Não tem uma liturgia católica que diz isso? Deus está não sei o que, aí a igreja responde, Ele está no meio de nós. Olha, não está certo, a gente tem que lembrar disso, Ele está no meio de nós. Sabe o que quer dizer quando Deus disse lá para Moisés para fazer o tabernáculo? Quando Moisés vê a figura do tabernáculo, Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, e Deus diz lá em Êxodo, acho que é 28, Deus diz, olha, eu vou fazer o tabernáculo, faça Moisés o tabernáculo, e eu vou habitar no meio do povo. Ou seja, o Deus que é invisível habita no meio do povo. A gente só tem que perceber que o nosso Deus está conosco. Quando a gente calibrar a nossa visão e olhar para as coisas criadas, mas meus irmãos, isso é o que nós temos falado nessas últimas terças-feiras, é uma mudança de mente, é uma mudança de visão. A gente está como caçadores de milagres, nós vivemos a fé em Deus nos dias atuais como caçadores de milagres. Fica que nem um para-raio, alguma coisa assim. Lembra aquelas antenas de televisão antiga que você botava o bombril na cabeça da antena para tentar captar melhor o sinal? A gente está vivendo um evangelho assim. Onde é que está tendo milagre? Onde é que está tendo mistério? Onde é que está tendo... qual é o monte? Onde é que está o monte da revelação? Vamos procurar onde é que está tendo a irmã da revelação. Vamos buscar isso e tal. E a gente está... Muitas pessoas, não estou dizendo todos, nunca se pode generalizar, mas muitos estão vivendo como caçadores de milagres e mistérios ocultos, enquanto Jesus está revelado. E Jesus não chamou para uma religião, Ele diz, vem e segue-me. É muito simples, meu irmão, o evangelho é muito simples. A gente complica demais as coisas. Quando Jesus diz, Ele diz, olha, para experimentarmos estas coisas, a aliança que Deus propõe para nós é este tipo de comportamento que temos que ter. Esquece o mistério e vive o que está revelado. Em resumo, o que eu quero dizer é que o evangelho é simples. Viva tudo que está revelado. Se Deus quiser fazer alguma coisa mística para algum propósito, Ele vai fazer, mas não é o misticismo, não é o mistério, não é o reteté que vai fazer com que eu permaneça firme à aliança. Se você se condicionar a obedecer aos mandamentos da aliança tão somente pelos mistérios ocorridos na tua vida, sinto muito, você não vai conseguir se firmar. A tua casa está firmada sobre a areia. Vai vir o vento, não vai ter resistência para aguentar. É igual a historinha do lobo mau. O lobo mau vai vir, vai soprar e de repente a tua casa vai cair. A casa caiu, porque está fundamentado em mistérios. Meus irmãos, e lá em Apocalipse tem uma passagem, acho que é Apocalipse 13 ou é 12, quando fala que vai ter um anjo que vai vir, que vai destruir, fazer grandes coisas, vai destruir 1/3 da terra.
E ainda assim as pessoas não vão se converter. Olha só, porque milagre não converte. Milagre aumenta a nossa fé. Milagre é como um nitro, um combustível a mais para dar um impulso, mas não é o que nos firma. O milagre vem para nos ajudar a acelerar a nossa jornada, mas não é o que me firma na jornada. Então pare de buscar milagre e passe a ver todos os dias o cuidado de Deus no teu trabalho, na tua casa, os livramentos, as coisas que acontecem simples da vida do dia a dia, e aí você vai ver que a tua fé vai ser muito mais firmada do que ficar esperando milagres e prodígios e maravilhas, esperando que algum irmão se levante aqui e fale em mistério, ou que como acho que era a irmã Nena que fazia, né? Era a irmã Nena ou a irmã Júlia Pantoja, que saía no meio da quem os mais antigos vão se lembrar, eu conheço das histórias, mas que saía dançando aqui, e a igreja pegava fogo, mas era toda vez que a irmã Júlia fazia isso, missionária, falou assim, não, né, de vez em quando, mas se você se guiar por isso, meu irmão, sinto muito, tua casa está firmada na areia. E o que Deus fala aqui? Olha, para obedecer, você precisa escolher obedecer o mandamento. Para receber todas as bênçãos da aliança, tem que obedecer. E olha o que Deus diz, capítulo 30, verso 11. Porque esses mandamentos que eu mando vocês obedecerem hoje, não são difíceis demais. Não é difícil. Olha que Deus, meu irmão, Deus é o nosso arquiteto. Deus é o nosso engenheiro. Ele tem a planta base. Ele tem o manual de uso do ser humano. Ele deu os mandamentos. Ele está dizendo que não é difícil demais obedecer. Olha só. Por que a gente põe dificuldade? Porque tem uma coisa que é o nosso problema. É a nossa capacidade de saber escolher o certo do errado. Saber distinguir a mão esquerda da mão direita. Saber o que é certo, saber o que é conforme os mandamentos e o que é contrário aos mandamentos. Não é difícil. Ele diz, sabe por que não é difícil? Não precisa de ninguém no céu. Verso 12, Deuteronômio 30, 12. O mandamento não está lá longe, oculto nos céus, para que você tenha que dizer, não, tem que algum super ungido tem que ir lá buscar esse mandamento para trazer para nós. Não está lá longe, não está lá do outro lado do mar, a ponto de você ter que esperar um super nadador, um Michael Phelps da vida para ter que ir lá pegar o mandamento e trazer de volta para nós. Não está nessa distância. Verso 14 ele diz, este mandamento, esta palavra não é perto, ela não está perto, ela está muito perto de ti. A palavra de Deus está muito perto de ti. Meus irmãos, mais perto ainda depois que Gutenberg inventou a imprensa e conseguiu imprimir a Bíblia, mais perto está ainda de nós. Eu falei numa das reuniões aqui do ministério, aqui do Templo Central, dos obreiros, às vezes nós estamos perto, mas longe. Nós estamos perto fisicamente, mas o coração está longe. Às vezes a palavra de Deus está na nossa mão, mas longe do coração. A palavra de Deus está até debaixo do braço. Lá vem o Bíblia, os antigos vão lembrar, né? Lá vem o Bíblia, está debaixo do braço, como se Bíblia fosse desodorante, mas está longe do coração. É o que Deus diz aqui, ó, a palavra está muito perto. A palavra está próximo de ti, perto da tua boca e no teu coração, para que você possa cumprir. Escolhe, pois, a vida ao invés da morte. Escolhe, pois, obedecer ao invés de desobedecer e alcançar morte. E a vida é assim, meus irmãos, a vida é binária. A vida não tem terceira via, para usar a linguagem de hoje já que estamos em período eleitoral. Não tem, a vida não tem terceira via, a vida não tem em cima do muro, ou é um lado, ou é, a palavra de Deus é sempre assim, é binária, ou há de agradar a um e aborrecer o outro, ou há de servir a um e a adorar ao outro. São dois caminhos, um vai para a vida, outro vai para a morte, um é estreito, o outro é largo. São dois frutos, um é que dá vida, o outro é que dá o conhecimento do bem e do mal e da morte. É só isso. A vida é muito simples. Está vendo que a vida é simples? Não tem dificuldade. Não significa que é fácil. Ser simples não significa que é fácil.
mas é simples. Não fique teologizando as coisas, é simples. Obedece, tem vida, tem bênção. Desobedece, tem morte, tem maldição. A vida é assim. Obedece e tem as bênçãos da aliança. Será bendito no campo, será abençoado na cidade, teus filhos serão prósperos, a chuva vai descer no tempo certo, Deus vai prosperar o ventre dos teus animais. É simples. Desobedeceu, vai ter morte, vai ter desastre, vai ter guerra, vai ser levado cativo. E Deus é tão bom e tão misericordioso que mesmo quando a gente escolhe desobedecer, Ele ainda dá uma saída. É o que Ele diz aqui. Se porventura vocês escolherem o que é errado, se porventura vocês escolherem o que não é agradável a mim, não te preocupa, arrependa-se. Arrependa-se, e aí Ele diz aqui, então eu te levarei de volta para a tua terra, então eu te tirarei do teu cativeiro, então eu circuncidarei o teu coração e o coração da tua descendência, e Deus começa a trazer de novo as bênçãos prometidas. Então, meus irmãos, resumindo, você precisa saber escolher. Tem uma música do Carlinhos Félix que diz assim: de que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? Conhece essa música? Não, né? Alguns, né? Eu já citei um monte, eu fui da harpa a Carlinhos Félix hoje aqui, né? Então, o repertório está eclético. De que lado você vai ficar? Daquele que escolhe a bênção e recebe, daquele que escolhe obedecer e recebe as bênçãos da aliança, porque deixou a palavra bem próximo de ti, trouxe a palavra para perto de ti, e aí você recebe a bênção da aliança, ou você vai deixar a palavra longe de ti, e como consequência desobedecer, e como resultado obter maldição, morte, coisa ruim. Meu irmão, coisa ruim é para lá, bênção é para cá. Bênção é para aqueles que vão estar sendo separados, vinde benditos de meu Pai. Maldição é aqueles que desobedecerem vão ser apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Essa é a advertência nossa para esta manhã, meus irmãos. Precisamos buscar isso. Salmo 145, para terminarmos. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. João 4,23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias nos fala isso. Perto está o Senhor. Me lembro agora do texto de Filipenses que Paulo fala, seja a vossa equidade notória, perto está o Senhor. O Senhor está perto, o Senhor se revelou, o Senhor está querendo ter um relacionamento contigo e comigo, mas para receber as bênçãos da aliança, temos que obedecer a sua voz e obedecer aos seus mandamentos. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Quero pedir aqui os pastores para nos auxiliarem. Nós vamos participar da ceia do Senhor, e nós queremos nesta manhã pedir que o Senhor possa nos ajudar a estar mais perto dEle. Pedir que a banda prepare aí esse louvor, o mais perto que era estar, me esqueci o número aqui. 187, vamos preparar para cantar o hino de número 187, mais perto quero estar. Eu quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos, e se há alguém que nesta manhã queira escolher a bênção, escolher a obediência, escolher servir ao Senhor, que quer se consertar com o Senhor, quer fazer um concerto, quer se apresentar diante da igreja para cear, para participar da ceia, para juntos estarmos celebrando este momento, quero convidar a vir aqui à frente para que você possa se manifestar e nós possamos orar por você e a igreja confirmar o seu concerto, se assim tiver alguém na igreja. Tem alguém que quer fazer um concerto com o Senhor nesta manhã? Senão nós vamos orar
todos estamos aliançados com Deus, né? Então estamos todos firmados na aliança. Então queremos orar para aplicar esta mensagem nas nossas vidas nesta manhã e já consagrar também aqui os elementos da ceia do Senhor. Os diáconos aí já se preparem também para estarem aqui ao lado, para auxiliarem na distribuição dos elementos. Com hoje os diáconos lá do setor sudeste, os irmãos de lá estarão nos auxiliando na distribuição dos elementos da ceia. Vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor. Vamos consagrar aqui também os elementos da ceia do Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Estenda a sua mão, vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos por esta manhã, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo fato do Senhor Jesus ter se revelado a nós, pelo fato do Senhor ter trazido a revelação plena, conforme o escritor aos Hebreus nos ensina, que Deus falou de muitas maneiras, por meio dos profetas e dos patriarcas, mas nestes dias, e estes dias são os dias que nós estamos vivendo, o Senhor falou de modo eloquente, falou de modo mais claro ainda, por meio do Teu Filho Jesus. E o Senhor, como o escritor nos ensina, o Senhor Jesus é a exata expressão do Pai. Não há revelação maior do que conhecer a Ti, Jesus. Não há revelação maior do que andar contigo. Tomar a cruz e seguir a Ti, Jesus, é ter o conhecimento de Deus, é ter o conhecimento de todas as coisas que em Ti foram reveladas em Cristo Jesus. Porque Tu, Jesus, és a revelação dos mistérios que porventura estiveram ocultos, mas tudo o Pai decidiu revelar em Ti, Pai. E nós estamos neste tempo, desta graça, desta revelação plena que o Senhor Jesus é para as nossas vidas. Pai, nesta manhã, nós oramos a Ti e Te pedimos que o Senhor se revele para os nossos irmãos assim, para que tenhamos os nossos olhos abertos, para que possamos contemplar no nosso dia a dia, na folha que cai, na flor que brota, nas circunstâncias diárias, Senhor, na manifestação de uma criança, nos ventos, nos pássaros, nas coisas criadas, que nós possamos perceber que Deus está nos ensinando dia após dia, manhã após manhã, noite após noite, o Senhor está mostrando a Tua soberania, o Teu cuidado, o Teu amor, Senhor, e que nada foge ao Teu controle. Senhor, Tu Te preocupas, inclusive, com um ninho de passarinho, Pai, para cuidar e estabelece para que sejam cuidados. Assim, o Senhor também cuida de nós, que somos muito mais preciosos, muito mais valiosos do que qualquer coisa criada. O Senhor nos fez a Tua imagem, a Tua semelhança. Não serão qualquer circunstância da vida que nos afastarão da Tua comunhão e da Tua presença. Nesta manhã, Senhor, tira todo o misticismo e possamos viver uma vida real, verdadeira, do dia a dia, olhando o Senhor na brisa suave que acontece no nosso dia a dia, olhando o Senhor nas coisas que já estão aparentes e reveladas, olhando e contemplando o amor de Deus na comunhão com os nossos irmãos, no cuidado uns para com os outros. Senhor Jesus, nos ajuda a que possamos trazer a Tua palavra para bem perto de nós, para bem perto das nossas vidas, para próximo dos nossos lábios e do nosso coração. Assim, Senhor, abençoa a Tua igreja. Nós consagramos, Pai, estes elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, Senhor, que são símbolos e manifestação da Tua graça, da Tua misericórdia, derramada ali na cruz do Calvário, o Teu sangue vertido, o Teu corpo moído, para nos demonstrar o Teu amor para conosco, porque o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o Teu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, e esta revelação é a maior prova do amor de Deus, e nisto consiste o amor, que Jesus foi morto na cruz do Calvário para sacrificar-se por nós, sendo nós ainda pecadores e inimigos do Pai, mas o Senhor, por meio do Teu sacrifício, nos trouxe de volta para o convívio e para a comunhão e para a aliança novamente com Cristo, novamente com o Pai, e temos agora, Senhor, o benefício de termos em Ti, Jesus,
todas as bênçãos que estão reservadas nas regiões celestiais, para que fossem derramadas sobre nós, sobre o teu povo, sobre aqueles que te obedecem, para que sejamos prósperos no campo, para que sejamos prósperos na cidade, para que a nossa descendência seja frutífera, para que os nossos animais, Senhor, sejam frutíferos, para que seja repreendido, Senhor, o gafanhoto, o migrador, Pai, para em obediência ao teu mandamento, em obediência à aliança que o Senhor tem conosco, que nós sendo fiéis a Ti, Senhor, que toda sorte de bênção nas regiões celestiais sejam derramadas sobre as nossas vidas, porque o nosso Deus, segundo a sua graça e misericórdia, haverá de nos abençoar com todas as riquezas da glória em Cristo Jesus, e é isso que nós queremos, Pai, que tão somente sejamos fiéis, obedientes a Ti, e que ao participarmos do sangue e do corpo de Cristo, nos possamos nos lembrar desta aliança e possamos nos comprometer com esta aliança, em obedecer, em sermos fiéis, em cumprirmos tudo aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas, porque os mandamentos do Senhor não são difíceis demais, porque os mandamentos do Senhor não estão inatingíveis e não são inalcançáveis, ao contrário, o Senhor Jesus já nos disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor nos chamou para uma vida contigo, de caminhar contigo, assim, Senhor, que esta palavra possa entrar e alcançar o nosso coração, o coração do teu povo, o coração da tua igreja, para que possamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Assim nós oramos a Ti e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.